nos primeiros 7 segundos de conhecê-lo. As pessoas formam uma opinião sobre sua inteligência, educação e status com base apenas em como você fala. Imagine por um momento que você está em uma reunião importante, as ideias fluem em sua mente com clareza cristalina, você tem pontos positivos para contribuir, insights valiosos que podem mudar a direção da conversa. Mas, quando é a sua vez de falar, algo se desconecta entre sua mente e sua boca. As palavras tropeçam umas nas outras. Você usa this e para preencher silêncios constrangedores. Termina as frases com uma inflexão de pergunta que faz com que suas declarações mais contundentes pareçam duvidosas. Quando você finalmente transmite seu ponto de vista, percebe que o impacto foi perdido na entrega. Seu brilho intelectual foi ofuscado por uma comunicação medíocre. Essa desconexão entre o que pensamos e como o expressamos não é apenas frustrante, é limitante de maneiras que vão muito além do que imaginamos. Toda vez que falamos, estamos sendo avaliados. Não é vaidade, é realidade. Nesses primeiros segundos de interação, as pessoas estão formando opiniões sobre nossa educação, nossa inteligência, nossa competência profissional e até mesmo nosso estado social. E eles estão fazendo isso com base não apenas no que dizemos, mas em como dizemos. A elegância na fala não é um luxo reservado a aristocratas ou acadêmicos. É uma habilidade fundamental que determina como os outros nos percebem, como respondem às nossas ideias e quais oportunidades se abrem ou fecham com base nessa primeira impressão comunicativa. É a diferença entre ser ouvido com respeito ou ser esquecido, entre ser considerado para uma promoção ou ser subestimado, entre inspirar confiança ou gerar dúvidas. O problema é que a maioria de nós nunca foi formalmente treinada na arte da comunicação elegante. Aprendemos a falar de forma funcional, a transmitir informações básicas, mas nunca desenvolvemos aquela sofisticação verbal que caracteriza pessoas verdadeiramente distintas. Nós nos contentamos com um vocabulário limitado, confiamos em palavras de preenchimento para preencher pausas e permitimos que nossa linguagem corporal traia nossa confiança interior. Mas aqui está a revelação que pode transformar sua vida de comunicação. A elegância verbal não é um talento inato, é um conjunto específico de habilidades que podem ser desenvolvidas sistematicamente. Cada pessoa que você admira por sua maneira sofisticada de se expressar, chegou lá por meio de técnicas conscientes. Não por acaso, e essas mesmas técnicas estão ao alcance de qualquer pessoa que esteja disposta a investir no refinamento da maneira como se comunica. A transformação em direção à elegância comunicativa começa com a percepção de que existem 3 pilares fundamentais que sustentam toda a comunicação distinta: refinamento da linguagem, domínio da presença física e domínio vocal. Quando esses 3 elementos se alinham, isso cria aquela qualidade magnética que faz com que os outros se inclinem para frente. Quando você fala, suas palavras sejam lembradas, sua presença seja respeitada. O primeiro pilar, o refinamento da linguagem, vai muito além de usar palavras complicadas para impressionar. Trata-se de desenvolver precisão em sua expressão, elegância em suas conexões lógicas e sofisticação em sua estrutura de pensamento. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa elegante não é que se usa palavras mais longas, é que se desenvolveu a capacidade de articular ideias complexas com clareza cristalina. A expansão estratégica do vocabulário começa com o reconhecimento de que cada palavra carrega consigo não apenas significado, mas também peso emocional e conotação social. Quando você substitui, mas no entanto, você não está apenas variando sua linguagem, você está elevando o tom de toda a conversa. Mas é casual, direto, às vezes abrupto. No entanto, introduz uma pausa mental, que permite que seu público se prepare para o contraste que você vai apresentar. É mais elegante porque respeita a inteligência do ouvinte e estrutura o pensamento de forma mais sofisticada. Esse princípio se estende a toda a sua escolha de conectores e transições. Em vez de então, você pode usar consequentemente, portanto, ou em vista do acima. Em vez de além disso, você pode usar da mesma forma ou na mesma linha. Essas não são apenas alternativas sofisticadas. São ferramentas que permitem criar um fluxo lógico mais sofisticado em sua comunicação. A chave é desenvolver o que chamo de consciência lexical, a capacidade de escolher conscientemente as palavras que melhor servem à sua mensagem e à impressão que você deseja criar. Isso não significa tornar-se pretensioso ou artificial. Uma pessoa verdadeiramente elegante usa o vocabulário adequado para cada situação, subindo em contextos formais e mantendo natural em conversas casuais, mas sempre com aquela precisão que caracteriza quem pensa com clareza
e se expressa com intenção. O desenvolvimento dessa consciência lexical requer exposição consistente a uma linguagem de alta qualidade. É aqui que a literatura clássica se torna sua ferramenta secreta para a transformação comunicativa. Quando você lê autores como Borges, Garcia Marques, ou mesmo traduções elegantes de clássicos internacionais, você não apenas absorve histórias, você absorve padrões de linguagem sofisticada. Sua mente começa a internalizar estruturas de frases mais complexas, conexões lógicas mais elegantes e um ritmo de prosa que eventualmente se infiltra na maneira como você fala. Mas a elegância verbal vai além das palavras individuais. É a arquitetura do pensamento. Uma pessoa elegante não apenas diz coisas inteligentes, ele as organiza de uma forma que cada ideia naturalmente se transforma na próxima. Ele desenvolve a capacidade de criar o que chamo de pontes conceituais, transições, suaves que guiam seu público através de sua linha de raciocínio, sem saltos abruptos ou conexões confusas. Por exemplo, em vez de pular diretamente de um ponto a outro, um comunicador elegante pode dizer: essa perspectiva, naturalmente, nos leva a considerar, ou dado esse contexto, vale a pena examinar. Ou essa observação sugere uma questão mais profunda. Essas transições não apenas soam mais sofisticadas, mas também criam uma experiência mais suave para o ouvinte, tornando suas ideias mais fáceis de seguir e mais memoráveis. O segundo pilar da comunicação elegante é o domínio de sua presença física. Há uma verdade desconfortável que muitos preferem ignorar. As pessoas formam opiniões sobre sua confiança, competência e até mesmo sua inteligência com base em sua linguagem corporal, antes mesmo de processarem completamente o que você está dizendo. Sua postura, seus gestos, sua maneira de ocupar o espaço estão constantemente se comunicando e eles estão reforçando sua elegância verbal ou estão sabotando-a. A elegância física começa com o que chamo de abertura intencional. Isso significa abrir conscientemente as 3 áreas que comunicam confiança e disponibilidade: pescoço, tórax e pulsos. Quando você mantém o pescoço reto, mas relaxado. Quando abre o peito sem inflá-lo artificialmente. Quando mantém os pulsos visíveis, em vez de escondê-los nos bolsos ou cruzar os braços. Está enviando sinais subconscientes de confiança e honestidade. Mas a abertura por si só não é suficiente. A verdadeira elegância física vem do uso proposital de cada gesto. Uma pessoa medíocre gesticula sem consciência, usando as mãos como muletas físicas ou mantendo-as rigidamente imóveis. Uma pessoa elegante usa as mãos como extensões de seu pensamento. Gestos que enfatizam pontos específicos, que ilustram conceitos, que guiam a atenção do público para onde eles querem que ela vá. Gestos elegantes têm várias características distintivas. Primeiro, eles são deliberados. Cada movimento tem um propósito específico, seja enfatizando um ponto, ilustrando um relacionamento ou direcionando a atenção. Em segundo lugar, eles são proporcionais. Eles não são tão pequenos que pareçam nervosos, nem tão grandes que distraiam da mensagem. Terceiro, eles são consistentes com o conteúdo. Um gesto elegante complementa o que você está dizendo, em vez de contradizer ou competir com ele. Desenvolver essa consciência gestual requer prática na frente do espelho. Mas mais importante, requer o desenvolvimento do que chamo de consciência sinestésica. A capacidade de sentir como seu corpo está se comunicando em tempo real. Quando você desenvolve essa consciência, pode fazer ajustes sutis durante a conversa que aumentam sua presença e credibilidade. A postura também comunica elegância ou mediocridade. Uma postura elegante não é rígida ou artificial. É o que chamo de dignidade relaxada. É estar totalmente presente em seu corpo sem tensão desnecessária, ocupando seu espaço sem remorso, mas também sem invadir agressivamente o espaço dos outros. É essa qualidade de presença que faz com que os outros se sintam impressionados e confortáveis em sua companhia. O terceiro pilar, e talvez o mais transformador, é o domínio vocal. Sua voz carrega mais informações sobre você do que você poderia imaginar. Em seu tom, ritmo, volume e padrões de inflexão, as pessoas estão detectando seu nível de educação, sua confiança, seu status social e até mesmo sua credibilidade. E é aqui que muitas pessoas inteligentes e capazes se sabotam sem perceber. Um dos erros mais comuns e destrutivos é o que chamo de inflexão interrogativa inadequada.
Terminar as declarações com o tom ascendente de uma pergunta. Quando você diz meu nome é Maria, em vez de meu nome é Maria, você está inconscientemente comunicando insegurança sobre as informações mais básicas sobre si mesmo. Quando você apresenta uma ideia brilhante, mas a termina com a inflexão da pergunta, está convidando seu público a duvidar de sua própria convicção. Corrigir esse padrão requer o desenvolvimento do que chamo de autoridade tonal, a capacidade de usar a inflexão de cima para baixo para comunicar certeza e confiança. Isso não significa falar de forma monótona ou autoritária. Significa usar o tom apropriado para o tipo de comunicação que você está fazendo. As declarações merecem uma inflexão de cima para baixo. Perguntas genuínas merecem uma inflexão ascendente. Os pontos enfáticos merecem forte inflexão para baixo. Essa distinção tonal comunica que você sabe o que está dizendo e está confiante na validade de suas informações. Mas a elegância vocal vai muito além da inflexão. Uma das transformações mais impactantes que você pode fazer é eliminar as palavras de preenchimento verbais, que estão drenando a elegância de sua comunicação. Ei, isso, tipo quero dizer, você sabe, são como estática em uma transmissão de rádio. Eles não apenas distraem sua mensagem, mas também comunicam nervosismo, falta de preparação, ou pior, falta de respeito pelo seu público. A eliminação de palavras de preenchimento não é alcançada simplesmente decidindo não usá-las mais. Requer um retreinamento consciente de seu relacionamento com o silêncio. Palavras de preenchimento existem porque desenvolvemos uma fobia irracional de pausas. Fomos condicionados a acreditar que qualquer momento de silêncio é desconfortável e deve ser imediatamente preenchido com som. Mesmo que esse som. Mas aqui está a revelação que pode transformar sua presença comunicativa. O silêncio estratégico é uma das ferramentas mais poderosas da comunicação elegante. Quando você substitui um preenchimento por uma pausa consciente, várias coisas mágicas acontecem simultaneamente. Primeiro, você tem tempo para organizar seu próximo pensamento com clareza. Em segundo lugar, você dá ao seu público tempo para processar o que você acabou de dizer. Terceiro, você cria antecipação para o que vem a seguir. Quarto, você comunica confiança em sua capacidade de lidar com o ritmo da conversa. As pausas estratégicas têm diferentes funções e diferentes durações. Uma pausa de meio segundo após uma palavra-chave enfatiza isso. Uma segunda pausa completa antes de uma grande revelação cria suspense. Uma pausa de 2 segundos depois de fazer uma pergunta dá espaço para outra pessoa processar e responder com atenção. Cada uma dessas pausas, usada conscientemente, eleva a sofisticação de sua comunicação. Desenvolver o domínio nas pausas requer prática deliberada. Comece lendo em voz alta, inserindo pausas conscientes onde você normalmente colocaria palavras de preenchimento. Gradualmente, esse padrão será transferido para sua fala espontânea. A chave é mudar sua relação com o silêncio de algo que deve ser evitado para algo que pode ser usado como uma ferramenta de elegância. A variação de ritmo, tom e volume é o que transforma a comunicação comum em comunicação magnética. Uma pessoa medíocre fala em um ritmo monótono, com variações mínimas de tom, em um volume constante. O resultado é uma comunicação funcional, mas esquecível. Uma pessoa elegante usa sua voz como um instrumento musical, criando uma experiência auditiva que prende a atenção e torna suas palavras memoráveis. O ritmo permite que você enfatize diferentes tipos de conteúdo adequadamente. Pontos importantes merecem um ritmo mais lento e deliberado. Exemplos ou detalhes de apoio podem ser comunicados em um ritmo mais rápido. As transições entre as ideias principais merecem uma pausa clara. Essa variação rítmica orienta seu público através da hierarquia de suas informações, tornando mais fácil seguir sua linha de pensamento. A variação de tom adiciona cor emocional à sua comunicação. Um tom ligeiramente mais baixo comunica seriedade e autoridade. Um tom ligeiramente mais alto pode comunicar excitação ou surpresa. A chave é que essas variações são sutis e apropriadas ao conteúdo. Você não está atuando, está usando sua voz para refletir com precisão o significado emocional do que está comunicando. A variação de volume é talvez a mais poderosa, mas menos usada. Quando você abaixa um pouco o volume, força seu público a prestar mais atenção. Quando você o levanta estrategicamente, você enfatiza pontos cruciais. O contraste entre momentos mais suaves e momentos mais altos cria uma experiência de audição dinâmica que o mantém envolvido. Mas todos esses elementos técnicos seriam inúteis sem o quarto princípio fundamental da comunicação elegante: precisão expressiva. Elegância não é usar mais palavras, é usar as palavras exatas necessárias para comunicar seu ponto de vista com o máximo impacto. É a arte da economia verbal,
dizer mais com menos. Essa precisão começa com o reconhecimento de que falar excessivamente costuma ser uma manifestação de nervosismo ou insegurança. Quando não temos certeza se nosso ponto foi realmente comunicado, tendamos a repeti-lo em palavras diferentes, adicionar exemplos desnecessários, preencher cada pausa potencial com mais informações. O resultado é a diluição do impacto e a perda de atenção do público. A comunicação elegante opera com base no princípio de que, se você pode dizer algo em 10 palavras com o mesmo impacto que em 20, 10 palavras são sempre a opção superior. Isso não significa ser breve a ponto de ser enigmático, significa ser conciso a ponto de ser cristalino. Cada palavra que você usa deve ganhar seu lugar em sua comunicação, agregando valor real à sua mensagem. Desenvolver a precisão expressiva requer o que chamo de edição mental, a capacidade de formular seu pensamento internamente antes de expressá-lo, eliminando redundâncias, esclarecendo conexões lógicas e identificando a essência do que você realmente deseja comunicar. É a diferença entre pensar em voz alta e falar com intenção. Essa habilidade é desenvolvida por meio da prática consciente. Antes de responder a uma pergunta complexa, reserve um momento para formular sua resposta internamente. Identifique seu ponto principal. Decida quais evidências ou exemplos melhor o apoiam e elimine qualquer informação tangencial que possa diluir seu impacto. Essa pausa na organização mental é imperceptível para os outros, mas transforma a qualidade de sua comunicação. A precisão expressiva também significa desenvolver a capacidade de adaptar seu nível de detalhe ao seu público e contexto. Uma explicação perfeitamente apropriada para um colega especialista pode ser um exagero para um cliente que só precisa entender as principais implicações. Uma pessoa elegante ajusta sua profundidade de detalhes sem condescender ou sobrecarregar. O quinto elemento da comunicação elegante é a arte de ouvir estrategicamente e fazer perguntas inteligentes. Ao contrário da crença popular, a elegância comunicativa não é apenas falar bem, é criar interações de alta qualidade. E interações de alta qualidade exigem a capacidade de ouvir de maneiras que façam os outros se sentirem verdadeiramente ouvidos e a capacidade de fazer perguntas que aprofundem e enriqueçam a conversa. A audição elegante é ativa, não passiva. Você não está simplesmente esperando sua vez de falar. Você está genuinamente processando o que a outra pessoa está comunicando, tanto verbal quanto emocionalmente. Você está ouvindo não apenas informações superficiais, mas os valores, preocupações e perspectivas subjacentes que estão informando sua comunicação. Essa qualidade de escuta permite que você faça perguntas que mostram que você realmente entendeu o que ouviu e que está genuinamente interessado em aprofundar sua compreensão. Em vez de perguntas superficiais como foi o seu dia, uma pessoa estilosa pode perguntar: qual foi a coisa mais satisfatória do seu dia? Ou que desafio interessante você enfrentou hoje? Perguntas extravagantes têm várias características distintivas. Primeiro, eles são abertos, convidando a respostas ponderadas, em vez de respostas de uma palavra. Em segundo lugar, eles são específicos, mostrando que você prestou atenção a detalhes específicos do que a pessoa compartilhou anteriormente. Quando mudar de assunto graciosamente, são habilidades que transformam conversas comuns em trocas memoráveis. O sexto princípio da comunicação elegante é o desenvolvimento da presença contextual, a capacidade de ajustar seu estilo de comunicação adequadamente para diferentes situações, mantendo sua autenticidade central. Uma pessoa verdadeiramente elegante não usa o mesmo estilo em uma apresentação executiva que em uma conversa casual com um amigo, mas mantém certas qualidades de precisão, respeito e consideração em ambos os contextos. Essa adaptabilidade contextual requer o que chamo de inteligência situacional, a capacidade de ler rapidamente o tom, as expectativas e as normas de qualquer situação comunicativa e ajustar seu estilo adequadamente. Isso não significa ser falso ou mudar sua personalidade. Significa expressar diferentes facetas de sua personalidade autêntica de maneiras apropriadas e eficazes. Em um contexto profissional formal, sua elegância pode se manifestar por meio de uma estrutura clara, vocabulário preciso e tom autoritário, mas respeitoso. Em conversas sociais casuais,
mais, a mesma elegância pode se manifestar por meio de curiosidade genuína, humor inteligente e capacidade de fazer os outros se sentirem confortáveis e valorizados. Em ambos os casos, você está sendo autenticamente você, mas está calibrando sua expressão para o contexto. Desenvolver a presença contextual também significa estar ciente do impacto que sua comunicação está tendo em tempo real, e fazer ajustes sutis conforme necessário. Se você perceber que seu público está se desconectando, você pode acelerar seu ritmo ou tornar seu conteúdo mais interativo. Se você perceber que eles estão sobrecarregados de informações, você pode simplificar sem emburrecer. Essa capacidade de calibração em tempo real é o que separa comunicadores competentes de professores.